Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando hoje a semana 1 do PET 6 e nós temos como tema a industrialização e urbanização brasileira. Então, primeiro nós vamos ver esse processo de industrialização e urbanização do Brasil. Então, para a gente ter uma noção de como foi essa industrialização e urbanização, os dois termos estão interligados. A gente tem que lembrar dos ciclos econômicos. Então, quando começou a surgir a industrialização e o começo da urbanização brasileira, foi a partir do ciclo econômico do café. Então, por isso que do café e para as indústrias, né? Então, o enriquecimento proporcionado pelas exportações de café permitiu que muitos cafeicultores deixassem suas fazendas ao cuidado de um administrador e fossem mudando para a cidade, principalmente São Paulo, que é onde se dedicava ao desenvolvimento de outros negócios e investimentos, como banco, empresa de exportação, importação e as indústrias. Então, o campo pertencia a um centro, econômico do Brasil, e a cidade passava a concentrar o poder político e decisório. Então, a indústria no Brasil começou a se desenvolver paralelamente com a cafeicultura. Então, dentre os fatores que contribuíram para isso estão, os capitais obtidos pela exportação agrícola, principalmente o café, ou seja, o dinheiro que eles obtinham com a venda do café para fora. A existência de matéria-prima para as indústrias, como o algodão e as indústrias de tecido. Então, eles tinham matéria-prima, então era só mandar para as indústrias. A existência de mão de obra nas cidades e de um mercado consumidor crescente. Então, a população que saía do campo e estava na cidade e estava à procura de trabalho. Então, eles eram essa mão de obra. E também eles precisavam consumir o que estavam produzindo. Também tem a infraestrutura herdada da economia cafeira, como estradas de ferro, porto, instalação elétrica, rede bancária, e tudo isso foi então aproveitado pelas indústrias para o transporte de matéria-prima, distribuição e comercialização de produtos. Então, eles já utilizaram a infraestrutura existente no Brasil por causa que já era feita do café, passaram para as indústrias. Então, a riqueza gerada pela cafeicultura e a infraestrutura urbana e de transporte criada entre o final do século XIX e o início do século XX contribuiu para que as indústrias se concentrassem na região sudeste, que foi atraindo pessoas do campo para as cidades, e o movimento ficou conhecido o êxodo rural. Então, o êxodo rural foi isso: a saída da população do campo em grande quantidade, indo para a cidade em busca de trabalho. Então, em 1920, a cidade de São Paulo já era a cidade mais industrializada do Brasil, abrangindo cerca de 31% dos estabelecimentos industriais da época. Então, as características que tinha essa industrialização brasileira. Então, o desenvolvimento dessa produção industrial no Brasil vai apresentar três características, que é a industrialização tardia, porque ocorreu cerca de 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Então, aqui no Brasil, a industrialização chegou tarde. A substituição de importações, então os produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. Então, em vez de comprar de fora, a gente produzia aqui mesmo e consumia aqui mesmo. E também a dependência de capital e de tecnologia estrangeiro. Então, no início, houve muita necessidade de importar máquinas e equipamentos para as indústrias aqui do Brasil. Depois, posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologias estrangeiras para incrementar as indústrias de bem de consumo que já existiam e implantar outros tipos de indústrias, como a siderúrgica, a petroquímica, que foi considerada indústrias de base. Embora aqui no Brasil apresente atualmente um significativo parque industrial e dependência tecnológica ainda marca a indústria aqui do nosso país. Então ainda somos muito dependentes de tecnologias avançadas de outros lugares.
Então, como que foi a concentração e desconcentração industrial? Então, no início, a industrialização brasileira ocorreu com maior intensidade no estado de São Paulo, que foi impulsionando, né, o crescimento da capital paulista. Então, na década de 1970, São Paulo era responsável por 58% da produção industrial do país, e a região metropolitana concentrava 77% do total do estado. Então, atualmente, esse percentual vem abaixando de ano após ano. Em 2014, atingia cerca de 22% da produção industrial do Brasil, e entre 2004 e 2014, esse percentual abaixou 8,6 pontos, então perderam bastante, né? E a queda foi verificada, né, na participação do estado de São Paulo no total da produção industrial brasileira, que vai mostrar, né, a relativa desconcentração industrial que vem ocorrendo no país nos últimos anos. Isso vai decorrer, né, de outros fatores, do custo elevado de imóveis e salário, da escassez de terrenos para a instalação de novas fábricas e dos altos impostos. Então, como forma de incentivar a instalação de indústrias, os governos de algum estado e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens, como a isenção de impostos e doação de terreno. Então, por exemplo, se eu quero construir uma indústria aqui em Minas Gerais, pode ser que o governo, como quer atrair suas indústrias, ele vai me isentar de imposto, então não vou precisar pagar imposto, e vai me doar o terreno. Então, com certeza, eu vou construir aqui do que em São Paulo, que está muito mais caro o terreno e os impostos. Então, assim, novos polos de indústrias vão se formando no Brasil, principalmente no Sul e no Nordeste. Ainda assim, o Sudeste vai apresentar a maior concentração industrial do país e vai continuar abrigando uma importante parcela dos centros de comando das empresas instaladas em outras regiões. Então, ainda, o Sudeste predomina com essa concentração industrial, mas está abaixando e indo para outras regiões. Então, pessoal, essa é um pouco da história da industrialização e urbanização brasileira. Então, agora nós vamos fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, na página 50, as questões de 1 a 4. Então, bons estudos, pessoal!